O milagre da Virgem Maria parando os inimigos no campo de batalha. Milhares de pessoas viram. A Virgem Maria e os anjos aparecem nas batalhas do Marne e Le Catial da Primeira Guerra Mundial. Deus intervém durante as grandes guerras? O céu toma partido de qualquer um dos lados na guerra? Sabemos pelas declarações de Nossa Senhora em Fátima que as guerras são um castigo de Deus, mas também que Deus é misericordioso e vai querer que esse castigo não se estenda além do necessário e se torne uma tragédia maior do que o esperado, enquanto alguns pensarão que Deus se abstém de participar, deixando que os homens resolvam suas diferenças. Mas aqui trazemos duas evidências da Primeira Guerra Mundial sobre a participação ativa e visível das hostes celestiais. Aqui falaremos sobre os depoimentos de atores em duas batalhas da Primeira Guerra Mundial, que relatam a participação visível das hostes celestiais apoiando um dos lados, e que dificilmente é fruto de uma campanha de propaganda, pois foi testemunhada por participantes de ambos os lados. As nações e seus exércitos muitas vezes foram à guerra acreditando que Deus estava do lado deles. E na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, houve pelo menos dois eventos visíveis que sugerem que há alguma verdade nisso. Nesta guerra lutou, por um lado, a Tríplice Aliança formada pelo Império Alemão e Áustria-Hungria, aos quais se juntaram posteriormente o Império Otomano e o Reino da Bulgária. E do outro lado estava a Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, França e Império Russo, e depois a Itália, o Império do Japão e os Estados Unidos entraram. Em 23 de agosto de 1914, um corpo de expedição britânico numericamente inferior, mas bem treinado, entrou em confronto em Mons, no oeste da Bélgica, com a ala direita do exército alemão que estava invadindo aquele país e a França. Os britânicos foram derrotados e perseguidos pelos alemães, e em 26 de agosto, os dois lados se encontraram na feroz Batalha de Le Catial, na França, e vários combatentes britânicos juraram mais tarde que testemunharam uma intervenção celestial contra o ataque alemão. Alguns juravam que era São Jorge, o santo guerreiro da Inglaterra, segundo o historiador Robert Barr Smith. Um fuzileiro ferido de Lancashire pediu a uma enfermeira uma medalha de São Jorge porque, segundo ele, tinha visto o santo liderando as tropas britânicas. E um artilheiro ferido confirmou sua história descrevendo o santo da mesma forma que o fuzileiro, um homem alto e louro em um cavalo branco, vestindo armadura dourada e empunhando uma espada. Outros diziam que poderia ter sido o arcanjo São Miguel, pois carregava uma espada reluzente. E outros disseram que não sabiam dizer quem era, mas definitivamente tinha sido um anjo, talvez mais de um. Alguns outros homens tinham certeza de ter visto três figuras altas e maravilhosas erguendo-se acima da fumaça e poeira do campo de batalha. Para outros foi uma luz brilhante, uma aura dourada contra um céu brilhante ou uma nuvem, na qual várias figuras heróicas vieram e foram ajudar. O que é certo é que durante a longa retirada, o batalhão britânico testemunhou um exército de sombras lutando ao lado deles, um exército de arqueiros fantasmas. Esses fantasmas gritaram alto para São Jorge, e suas flechas rápidas escureceram o céu, e uma grande voz foi ouvida, retumbando sobre o barulho da batalha. Prisioneiros alemães capturados na ação disseram mais tarde que estavam intrigados com o fato de seus oponentes britânicos terem voltado a usar armaduras e atirar flechas, enquanto os soldados britânicos afirmaram que viram figuras sobrenaturais se materializando na escuridão acima das linhas alemãs. Eles disseram que tinham asas como anjos, enquanto flutuavam na escuridão crescente. Os alemães inexplicavelmente pararam e os britânicos correram para a segurança. Durante o retiro, alguns soldados juraram ter visto o rosto da padroeira da Inglaterra, Nossa Senhora de Walsingham, quando os alemães, embora superando os britânicos em homens e armas, viram algo que os convenceu de que seus inimigos tinham fortes reforços. Eles congelaram. Naturalmente isso foi escondido pela imprensa e pelos comandantes como algo infantil, mas o boato circulou por todo o fronte e preparou o cenário para os acontecimentos da Batalha do Marne.
Esta batalha, também conhecida como Milagre do Marne, ocorreu entre 5 e 12 de setembro de 1914, e o resultado foi uma vitória aliada sobre o exército alemão, após atingir o auge do avanço alemão na França. Nas trincheiras espalhou-se por volta de 8 de setembro o rumor das aparições da Santíssima Virgem, que teria desempenhado um papel decisivo na reversão da situação, humanamente difícil de explicar, devido ao estado de ruína moral e física dos combatentes. Um recorte do jornal da época, Le Courrier de la Manche, de 8 de janeiro de 1917, relata o que os alemães feitos prisioneiros teriam dito após os combates de 5 a 8 de setembro de 1914. Madame Tripenizère declarou que, como enfermeira na ambulância da École Polytechnique, de final de 1914 a junho de 1916, recebeu ali um ferido que havia participado da Batalha do Marne do lado francês e confidenciou para ela: quando recebemos a ordem de avançar novamente, uma mulher de branco em frente à trincheira nos arrastou. Le Courrier, um jornal de Saint-Lô, publicou uma carta falando de um padre alemão, ferido e feito prisioneiro na Batalha do Marne, que morreu em uma ambulância francesa transportando freiras, e disse-lhes: como soldado devo ficar calado, mas como padre, acho que devo dizer o que vi. Durante a batalha, fomos surpreendidos por sermos empurrados para trás porque éramos uma legião em relação aos franceses e esperávamos chegar a Paris. Vimos a Santíssima Virgem toda vestida de branco, com uma faixa azul, inclinada para Paris. Ela estava de costas para nós e com a mão direita parecia nos empurrar. Também 2 oficiais prisioneiros alemães feridos testemunharam como o padre que morreu em 3 de janeiro de 1915. Um deles disse: se eu estivesse na frente, eles atirariam em mim, porque é proibido dizer isso sob pena de morte. Uma virgem estava à nossa frente com os braços estendidos, empurrando-nos cada vez que avançávamos. Durante vários dias não soubemos se era uma de suas santas nacionais, Genoveva ou Joana d'Arc. Mas depois entendemos que foi a Santíssima Virgem que não nos deixou avançar, e em 8 de setembro ela nos empurrou para trás com tanta força que todos nós fugimos como um só homem. O que vos digo sem dúvida o ouvireis repetido, porque somos 100.000 homens que o viram. Muitos se recusaram a falar por medo de represálias, mas outra enfermeira da ambulância da Cruz Vermelha Francesa, acompanhando 2 policiais feridos até a enfermaria do hospital, ouviu os policiais gritarem ao ver uma estátua de Nossa Senhora de Lourdes, a Virgem do Marne, enquanto sua companheira mandava a enfermeira calar o que estava ouvindo. Outro oficial alemão que era católico e sobreviveu 1 mês apesar de seus ferimentos graves disse aos paramédicos: se eu estivesse na frente eles atirariam em mim porque era proibido falar sobre isso. A Virgem assustou os soldados alemães e os fez fugir. E em outra ambulância foi registrado um testemunho semelhante. Um soldado alemão estava morrendo e em gratidão à freira francesa que cuidou dele disse: irmã, acabou, logo estarei morto. Gostaria de lhe agradecer por cuidar tão bem de mim, um inimigo. Vou te contar uma coisa que vai te deixar muito feliz. Estamos fazendo grandes progressos na França, mas apesar de tudo, no final, é o seu país que vai vencer. E a freira perguntou-lhe: como sabes? E ele respondeu: na Batalha do Marne, vimos a Santíssima Virgem nos empurrar para trás, protegendo-os de nós. Os oficiais nos proibiram de falar sobre essa visão sob pena de morte, mas agora terminei. Quando ele estiver morto, ele poderá contar a história. E ele relatou que por vários dias toda a divisão viu diante deles no céu uma dama branca com uma faixa azul ondulante e um véu branco. Em 5 de setembro de 1914, eles receberam a ordem de avançar e tentaram fazê-lo. Mas a senhora pareceu deslumbrante e os empurrou para trás com as 2 mãos, de maneira tão aterrorizante que todos fugiram. Ele disse que pelo menos 3 das divisões alemãs viram essa aparição, que eles atribuíram à Santíssima Virgem. Foram inúmeros os testemunhos como este que foram impedidos de circular.
pois se todo o exército alemão soubesse disso, estariam desmoralizados a ponto de pensarem que Deus estava contra eles e que iam morrer por eles. Nada. E na França o que foi dito? A única resposta oficial foi o silêncio. Mas a Igreja da França estava atenta, pelo menos no início. Bispos como Monsenhor Gibier e Monsenhor Tissier, entre outros, evocaram o milagre do Marne do púlpito, mas com reservas, pois a proibição de falar do acontecimento imposta aos soldados alemães, sob pena de morte, impedia qualquer investigação que teria permitido estabelecer o que tinha acontecido. Seus ouvintes, no entanto, estavam entusiasmados e seguros da veracidade dos fatos.